Quem diria que em plena Copa do Mundo nós teríamos uma trama que quase se transformou em um verdadeiro escândalo envolvendo Donald Trump, Gianni Infantino, Rafael Claus, Maurício Pochettino, não, esse é o Loborges, produção, Maurício Pochettino, treinador da seleção norte-americana, olha, até John Textor. Enfim, nós vamos falar de um episódio que só não tomou proporções maiores porque a seleção norte-americana foi eliminada pela seleção belga. Mas a pergunta que fica é a seguinte: até onde vai, ou já foi, a gente não sabe, a influência de políticos no governo de Gianni Infantino na FIFA? Porque, pelo visto, e se o Donald Trump não é a galinha que bota ovo e sai cacarejando, isso acontece e não é de agora. A gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Quero agradecer a sua audiência, quero agradecer a sua inscrição aqui no canal Dois Toques, a Casa do Futebol. Se você não for inscrito, inscreva-se no nosso canal. Diariamente trazemos conteúdos referentes aos bastidores do mundo da bola. E esse caso tomou a atenção nos últimos dias. Nós esperamos o resultado de Estados Unidos e Bélgica para trazer para vocês essa trama que quase se transforma no maior escândalo da Copa do Mundo. Donald Trump interveio diretamente para que a FIFA retirasse o cartão vermelho do principal jogador da seleção norte-americana, Balogun, jogador que hoje, provavelmente, após a eliminação dos Estados Unidos, está se dirigindo para a principal liga do mundo, a Premier League. São muitos clubes interessados no centroavante norte-americano e até o Paris Saint-Germain, o PSG, já que Gonçalo Ramos não faz mais parte da equipe, que era um substituto, e o Balogun também já foi sondado nesse sentido. Agora, vocês sabem, quem acompanha a Copa do Mundo sabe, que os Estados Unidos eliminaram nos 16avos a Bósnia, e o Balogun, autor do então único gol do jogo, estava 1-0 Estados Unidos, ele deu essa entrada aí no jogador bósnio e foi expulso. Donald Trump assumiu publicamente ter interferido nessa situação de o Balogun não poder jogar contra a Bélgica, tendo em vista dois pontos. A expulsão absurda, o próprio fato com o qual Donald Trump, que se disse um grande entendedor de futebol, falou até que esse negócio aí de soccer, tal, não. O esporte tem que se chamar futebol, que é uma injustiça o futebol lá nos Estados Unidos, o futebol, ser o futebol americano, que precisava inventar outro nome. Isso eu até concordo com ele. A grande questão é, o fato para Trump motivou a intervenção perante o Infantino. E aí vem, onde é que o Rafael Claus está nisso? Ele era o árbitro FIFA, árbitro brasileiro da Federação Paulista, que expulsou o Balogun com o auxílio do VAR. Mas sobrou para o Rafael Claus. Afinal de contas, o Donald Trump disse que Rafael Claus é um árbitro suspeito e que ele poderia provar essa suspeição. E adivinha em cima de que Donald Trump se apoiou para falar isso? Os relatórios da Good Games, que foram elaborados a pedido de John Textor. Vocês se lembram daquela salada mista toda no Senado, envolvendo dirigentes, jogadores, empresários, William Rogato, que sumiu. Como tudo no Brasil, começa e não termina. Quando termina, termina em pizza, né? Sob manipulação de resultados, tal. Que existe, a gente sabe que existe. Mas na hora de comprovar, a prova sumiu, a testemunha sumiu e tudo acabou em pizza, apesar de o senador Carlos Portinho dizer que não, apresentou pra gente até o relatório e tal. Enfim, mas acabou que ninguém foi punido, né? Ninguém foi punido. E o Rafael Claus, que foi o árbitro de um Flamengo e Botafogo de 2023, clássico vencido pelo Flamengo, com 2 gols considerados irregulares pelo John Textor, e por boa parte da imprensa à época, né? O Rafael Claus entrou na mira ali do Textor. E o Donald Trump utilizou esses relatórios da Good Game para dizer que havia, sim, provas robustas de que Rafael Claus era um árbitro suspeito e, por isso, a sua decisão poderia ser revista, embargada. A FIFA se apoiou no artigo 27 do seu Código Disciplinar
E não foi um fato inédito. Não é a primeira vez que a FIFA anula uma punição a um jogador. Isso aconteceu também favorecendo o Cristiano Ronaldo. Em Portugal e Irlanda ele havia sido expulso, 3 jogos de suspensão, cumpriu 1, os outros 2 ele não cumpriu, porque a FIFA fez a revisão exatamente em cima desse artigo 27, que diz isso aí, né, que dá a autoridade à FIFA para poder revisar as próprias punições estabelecidas pela entidade nos torneios que ela organiza. Mas a grande questão aqui não é nem o cartão do Balogun ser anulado, porque a jogada não foi intencional, não foi uma entrada violenta proposital. Poderia ter sido aplicado cartão amarelo? Poderia. Muita gente ia chiar. Foi aplicado cartão vermelho? Muita gente chiou também. A grande questão é até onde vai a influência de políticos poderosos na FIFA, no governo de Gianni Infantino. Muita gente já começou a levantar a hipótese que os Estados Unidos poderia ser campeão da Copa do Mundo depois do que aconteceu. E aí, para aliviar a tensão, para aliviar a barra, né, os Estados Unidos tomou foi uma goleada, porque a Bélgica também aprontou. O que a Bélgica fez? Tirou todo mundo conhecido. Ah, é? Vocês estão achando que a gente vai com os medalhões, né? Não. Todo mundo sai. Até o De Bruyne foi pro banco. O que aconteceu? O time melhorou, cara. Impressionante, né? O time melhorou. E a Bélgica impiedosamente venceu os Estados Unidos. Claro, os Estados Unidos, que vinha fazendo uma campanha muito melhor, errou muito. O goleiro dos Estados Unidos entregou praticamente o terceiro gol no momento em que a equipe americana era melhor. E no final do jogo, a Inês era morta. Lukaku fez questão de enterrá-la, né? Isso, de certa forma, diminuiu a tensão, mas o Maurício Pochettino, treinador da equipe americana, argentino, ele se disse muito decepcionado com as pessoas, porque todo mundo, de certa forma, ofendeu alguns jogadores norte-americanos, o próprio Balogun, enfim, torcendo contra a seleção. Ele diz que não influenciou. Eu acho que isso influencia. A seleção dos Estados Unidos ela entrou numa rota que ela não estava. Ela estava ali passando despercebida, começando a ser analisada sob um ponto de vista muito positivo. E aí o que acontece? Vem a interferência do presidente Donald Trump e a seleção norte-americana passa a ser foco de negatividade. Porque aí todo mundo começou, inclusive jogadores, treinadores, o treinador da Inglaterra se manifestou publicamente contra, disse que é um absurdo, a própria Bélgica entrou com uma petição para derrubar a decisão da FIFA, que retirou o cartão vermelho do Balogun. No final das contas, o Balogun não jogou foi nada, ninguém jogou foi nada nos Estados Unidos, e a Bélgica venceu por 4-1 num jogo em que era muito improvável de a Bélgica fazer. Então, eu acho que foi uma comunhão de fatores, e os Estados Unidos acabaram sentindo muita pressão, não só de ser a anfitriã, porque não estavam sentindo, estavam jogando muito bem. O Balogun sentiu a pressão, e o time inteiro também sentiu. O Pulisic já não vinha 100% há um tempo, que é o craque do time, né? Sentiu fisicamente e o time acabou se esvaindo tecnicamente, taticamente, psicologicamente. Erros que normalmente a equipe não comete foram cometidos. Enfim, quem quis ajudar mais atrapalhou. Fico por aqui, até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.